Fala aí galera, eu sou o Matheus Fortes e você está no canal Física para Forte. Eu vou sempre falar isso porque tem chegado muita gente nova, eu estou feliz por isso. Então é como se fosse a primeira vez que você está vendo. Talvez não seja, mas enfim. Então, eu estou aqui resolvendo não sei qual questão da AFA, agora eu me esqueci, eu acho que é 53. Mas enfim, tá no título do vídeo. E essa questão ela é muito boa. Para quem já está assistindo desde do vídeo anterior, eu falei que era a questão braba da AFA, porque era uma questão complexa, um pouco extensa. Só que essa questão, ela não é extensa, mas ela tem uma sacada que, caraca, é difícil. É difícil de você compreender a questão. Então, o enunciado vai aparecer para você, você faz aquela leitura e até tente fazer um exercício antes de acompanhar aqui a resolução. Vê se você consegue. Qualquer coisa, só dá o play e aprender aqui comigo. Então, acompanha aí. Beleza. Você acabou de ver o enunciado. Não sei se você conseguiu, depois bote aí no comentário. E aí, o que você achou da questão? Difícil, né? É difícil de compreender o que está acontecendo. Então, eu vou aqui primeiro explicar o cenário da questão, a situação. E depois eu vou atacar ela. Então, olha só. Você tem uma garrafa e dentro dela você tem um instrumento, um objeto que está flutuando aqui dentro, ok? Ele chama isso de ludião. Mas aqui, para simplificar, eu vou falar que é um copo. Como assim um copo? Bem, eu imagino que você já deve ter brincado com isso alguma vez na sua vida. Pega um copo e você vai virar ele de cabeça para baixo. Então a parte aberta vai estar embaixo, a boca, e a parte de cima está vedada. E você vai submergir esse copo num balde, sei lá, numa bacia, de forma que você não deixe entrar água nesse copo, por baixo. Você vai notar que vai formar um bolsão de ar, certo? E se você largar esse copo vai voltar imediatamente para a superfície, caso não entre água, caso ele vire, né, no meio do caminho, enfim, senão ele afunda direto. Então, o que justifica esse retorno do copo acelerado? Existe uma força que atua nele, e essa força é a força de empuxo. Então, o que justifica, na verdade, essa força de empuxo nesse copo? Perceba que o empuxo ele ocorre quando você desloca um certo volume de um fluido, ou no caso a massa dele. O que acontece é que quando você põe o copo nesse líquido, né, o ar que fica dentro do copo, na verdade deveria ser um espaço ocupado pela própria água. Nessa situação eu vou desprezar o volume que o copo ocupa. Digamos que o copo é tão fino que o volume que ele ocupa é desprezível. Mas o ar que está dentro do copo aprisionado, ele não deveria estar ali. Era para quem está ali? O volume da água, ou o volume do líquido que ele está submergindo. Sendo que, a partir do momento que o ar ocupa um espaço que era da água, esse espaço que era da água teria uma massa ali, massa de água, e essa massa teria um peso. Esse peso é equivalente à força de empuxo. Bem, caso você não saiba do que eu estou explicando muito bem, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu explico com muito mais detalhes sobre empuxo. Mas eu vou continuar aqui assumindo que você já saiba o que significa empuxo. Então, a partir de agora, esse objeto aqui será o nosso copo, em vez de ficar falando ludião. Então, esse copo ele está imerso nessa garrafa que está cheia até o talo de água. Aqui eu não desenhei ele todo azul de água. Eu só deixei aqui destacado a região do copo que ficou preenchida com água. Essa região branca aqui, ela está com um bolsão de ar que eu mencionei. Tudo bem? Então, o que o exercício fala? Ele fala que uma pessoa ela vai vir aqui e vai apertar a garrafa. E por apertar a garrafa, esse ludião, esse copo, ele vai afundar. Aí você já começa a se questionar, por que ele afunda? Ele menciona que o volume diminui, o volume desse bolsão de ar que está ali dentro, ele é comprimido. E aí você se questiona, por que ele é comprimido? Porque quando a pessoa pressiona a garrafa, você tem que entender isso. É até mesmo o teorema de Pascal, um dos teoremas que a gente aprende na hidrostática. Quando você faz pressão em um líquido, essa pressão ela é transmitida por toda a superfície do líquido. Se você pressiona o líquido em uma região, é como se todas as regiões tivessem sido pressionadas ao mesmo tempo pela pressão que você aplicou somente naquele ponto. Então essa pressão é distribuída. E é por esse motivo que o líquido ele precisa ir, sei lá, ele foi comprimido. Ele vai ter que expandir para alguma região. Qual é a única região que o líquido consegue expandir aqui? Se essa garrafa ela é toda fechada, só resta um único espaço, que é crescer para dentro desse bolsão de ar. Então ele comprime esse ar. Se ele comprime o ar, significa que o ar
que antes ocupava um espaço maior, vai ocupar um espaço menor. Logo, isso vai afetar diretamente na força de empuxo, porque a força de empuxo está relacionada com a quantidade de água que você desloca. Se você comprimir o ar, a água deslocada vai ficar menor, então o empuxo vai reduzir. Então agora vocês já podem entender que é devido a essa compressão há uma redução do empuxo e é por isso que o copo afunda, tudo bem? E quando ela larga a garrafa, ela deixa de pressionar. E aí o volume ele volta ao que era antes, aí o copo sobe. Ele também fala que esses movimentos de descida e subida levam respectivamente 1 segundo e 0,5 segundos, ok? Então vamos aqui desenvolver a questão, como é que seria? Primeira coisa, vamos analisar a situação de quando o copo afunda, o copo, o ludião, enfim. Você sabe que existe uma massa, esse ludião ele tem uma massa. Então aqui você vai ter o que? Uma força-peso, mg. Você também sabe que tem uma força de empuxo, como eu acabei de explicar. E essa força de empuxo eu vou chamar de E0. Como é que a gente descreve empuxo? É a densidade do líquido vezes o volume de água deslocada vezes a gravidade. O volume de água deslocada é o nosso V0. Então vai ser dL vezes V0 vezes G. A densidade da água, o exercício não mencionou. Mas lembra que eu falei isso no primeiro vídeo dessa playlist? As informações necessárias, a prova ela deixa destacada no início, antes mesmo da primeira questão. Mas a densidade da água é uma informação que você deve saber. Ah, tem que decorar? Sim, tem que decorar. É um valor fácil de saber, é 1000 kg por metro cúbico, ok? Então, aqui, como nós sabemos que ele vai descer acelerado, e aqui eu vou chamar de AD, aceleração de descida, como é que ficaria a nossa segunda lei de Newton para essa situação? mg menos empuxo, que é dL, V0 vezes G, ou seja, isso aqui é a força resultante. Agora vem massa vezes aceleração, m vezes a d. Ok, agora eu vou analisar quando ela larga, a pessoa larga a garrafa, então você vai voltar ao volume V0. Então você vai ter um acréscimo no empuxo. Por quê? Porque o volume ocupado pelo ar aumenta. A água deslocada é ainda maior. Então aqui você vai ter o quê? Um empuxo E. Então vai ser a mesma densidade e a mesma gravidade, que vai mudar o empuxo, o volume. Vai ficar dL V vezes G. Sobre. Aqui no caso você vai ter o quê? O peso do objeto. O peso do objeto não se altera. Esse copo, digamos assim, né, ele continua tendo a mesma massa, que no caso é de 50 gramas. Isso não muda, tá? Então continua sendo o mg. O que vai mudar aqui é o seguinte, como ele está subindo, então ele vai ter uma aceleração para cima. Eu vou chamar de AS. Então agora a força resultante é justamente o oposto. Se aqui era peso menos empuxo, aqui será empuxo menos peso, porque ele está subindo. Então vai ficar dL V vezes G menos mg é igual a m vezes a s. Ok, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar uma equação com a outra. Eu vou somar essa com essa. Simplesmente isso. Ao fazer esse procedimento, essa letra vai cortar com essa letra. O peso vai cortar com esse peso aqui, tudo bem? Então vai ficar o quê? dL VG menos dL V0 vezes G é igual a M. Perceba que eu posso botar em evidência aqui, ó. Vai ficar AD mais AS. Aliás, eu poderia também já ter posto em evidência aqui, então é isso que eu vou fazer, rapidinho. Ó, veja só, ao ter posto em evidência a densidade e a gravidade, olha o que nós temos aqui, V menos V0. E é exatamente isso que o exercício está pedindo, o ΔV, que é o V menos V0. Então eu posso chamar isso aqui de ΔV. Então o que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou pegar esses valores e jogar para cá e vou ter que substituir todo mundo. Perceba que esse valor e esse valor eu possuo. Esse valor também eu possuo. Agora, a aceleração de descida e a aceleração de subida eu ainda não possuo. Como que eu vou descobrir essas informações? Analisando
a cinemática da situação. Ele falou que levou esse tempo para descer, 1 segundo, e meio segundo para subir. E a distância percorrida, seja descendo ou subindo, é de 60 centímetros. Não se esqueça de passar para metros. Então agora o que eu tenho que descobrir? O valor dessas acelerações. Eu vou usar ali o sorvetão, né? A equação da função do espaço pelo tempo. Só sendo que, como ele começa sempre parado, não vai ter velocidade inicial, então vai ficar aquela equação bem simples. Que é essa aqui, ó. Delta S é igual a A vezes T ao quadrado sobre 2. Eu só vou substituir aqui os valores agora. Então, na primeira equação, ela vai ficar como? Assim, ó. 60 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a aceleração de descida vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar AD é igual a 120 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Caso você esteja se perguntando por que ficou esse 10 elevado a menos 2 aqui, é porque eu passei para metro. Perceba que está em centímetros. E agora eu preciso achar a aceleração de subida. Então vai ficar 60 vezes 10 elevado a menos 2 AS vezes meio ao quadrado sobre 2. Meio ao quadrado é o mesmo que 1 sobre 2. E isso ao quadrado vai ficar 1 sobre 4. É o mesmo que eu escrever isso aqui, ó. 1 sobre 4. Então aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vai vir para cá multiplicando 60. Vai ficar 480. Então a resposta final é qual? AS é igual a 480 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Presta atenção. Eu quero somar AD mais AS. Então eu vou somar esse valor com esse valor aqui. 120 mais 480 vai dar 600. 600 vezes 10 elevado a menos 2. 600 vezes 10 elevado a menos 2 vai dar 6. Pode fazer em casa. Pausa o vídeo e faz com calma. Soma esse com esse. Eu vou botar aqui direto o valor. Então vai ficar assim, ó. Eu vou substituir aqui direto, ó. 10 elevado a 3, 10 da gravidade, delta V. A massa, 50 vezes 10 elevado a menos 3. Qual o valor que vai vir aqui dentro? O número 6. Então vai ficar delta V é igual a 50 vezes 10 elevado a menos 3. Opa! Deixa eu botar aqui logo 300. 300, 6 vezes 50, né? Vezes 10 elevado a menos 3. E aqui vai ficar o quê? Sobre 10 elevado a quarta. Ok? Se eu passar isso aqui para cá para cima, vai mudar o sinal, né? E tal. Aí vai ficar 300 vezes 10 elevado a menos 7. Se eu comer esses dois zeros usando essa notação científica, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 5. Então é isso que eu vou escrever. Você vai olhar para isso e vai falar, ué, tá errado? Não, ele quer saber em centímetros cúbicos. E aquilo ali está em metros cúbicos. Tá, como é que eu passo metro cúbico para centímetro cúbico? É simples. Para você passar metro para centímetro, é você descer 2 degraus. Lembra? 2 degraus, metro, decímetro, centímetro. Então são duas casas. Porém, está ao cubo. Então é 2 vezes 3 ao cubo. Então é 2 vezes 3. Então aqui você vai ter que adicionar vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Quando você faz esse com esse, a resposta final vai ficar o quê? Delta V é igual a 30 centímetros cúbicos. Essa é a resposta final, letra A. O que vocês acharam? Deu para entender? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E qualquer coisa, assiste depois o vídeo lá onde eu falo sobre empuxo. Vale a pena, para caso você tenha alguma dificuldade. Lá no vídeo eu faço de uma forma bem mais detalhada. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido e até a próxima.